Marcelo Paiva, Folha de Rosto, take 1. O que faz com que alguns livros sejam traduções de um tempo, de uma geração? Boa pergunta. Não foi a minha intenção. Ou talvez tenha sido, agora não lembro. Mas eu lembro que eu vivi um período literário e achar que a literatura tinha que marcar o seu tempo, registrar a sua época. Inclusive as expressões que eram ditas na época. Tal. Tem uma época que eu acreditei nisso, mas depois eu não acreditei mais nisso não. No meu caso, eu comecei a escrever um livro com 21 anos de idade. Eu estava fazendo um cursinho. Tinha abandonado uma faculdade e ia fazer outra faculdade. E vivia uma juventude, uma adolescência e juventude quase muito intensa, né? Assim, de frequentar shows de rock, de fumar maconha, de me descobrir ainda sexualmente, né? Eu, meus amigos, conflitos com os pais como um adolescente. Estava muito próximo ainda da minha, etariamente, da minha adolescência. Então, quando eu escrevi um livro, não foi assim, vou fazer um livro para adolescentes. Eu escrevi um livro que era o meu universo. O meu universo era aquilo que eu entendia que era a vida, daquela forma que eu descrevia as coisas, daquela forma que eu me conflituava comigo mesmo ou conflituava com outras pessoas. Quando o livro foi publicado, Feliz no Velho, que foi em 82, eu tinha 23 anos, aí eu já estava na ECA, já estava fazendo rádio e TV. Aliás, não fazia rádio e TV ainda, não, estava no primeiro ano da ECA, naquela época o primeiro ano era básico, você só escolhia depois. Era um livro lido por todo mundo. Era um livro. Eu lembro que Ulisses Guimarães leu o livro, o Fernando Gabeira, o José Mindlin, o bibliotecário e empresário José Mindlin. Alguns acadêmicos leram, detestaram, outros acadêmicos leram e adoraram. O Leminski leu. Era um livro que não tinha o foco de se tornar o retrato de uma geração, de uma juventude. Até porque, como é que você pode imaginar que um livro de um tetraplégico, né, que sofre um acidente, vira um retrato de uma geração? Né? Você imagina um surfistinha, um músico, um cabeludo, um bonitão. Eu não, um cara todo quebrado, todo estourado, né? Cheio de escalas pelo corpo, não tinha como virar um ícone, né, juvenil, um autor pop, né? Mas aí esses segredos que a literatura não explicam, né? Foi uma surpresa para a editora e para mim. Será que a questão do acidente, tudo não acabou servindo de metáfora para representar o tempo? É o que falavam, uma forma de você... porque assim, eu lembro que na época em que eu sofri o acidente, a deficiência física era um tabu, né, muito grande, as pessoas não gostavam, a cadeira de rodas é muito evitada, os deficientes não saíam de casa com vergonha, não tem essa coisa do orgulho, né, do orgulho de deficiente como tem hoje, como tem... Os deficientes saíram do armário também, junto com as outras minorias, né, aliás, no mesmo período, né. Os movimentos dos direitos civis, negros, homossexuais, mulheres e deficientes vieram tudo junto, né? E a gente estava dentro do armário ainda, em 1980. As pessoas tinham vergonha. Eu lembro que eu pensava, puxa, eu queria morar na ACD, que é a clínica de reabilitação. Eu não queria sair daqui, porque aqui eu sou um ser humano, fora eu sou um miserável, entendeu? Eu sou um cara totalmente discriminado, as pessoas me olham com muita pena, é muito chato conviver com a sociedade fora do ambiente de reabilitação física. Então, é muito difícil você imaginar que, mesmo que seja metafórico o acidente, ele represente um ícone de uma geração, entendeu? É aquilo que eu digo, assim, seria muito preferível esse ícone ser um surfista do que ser um tetraplégico, entendeu? Mas virou. Você vê como não dava para prever. Mas talvez o que precise para virar um romance geracional é mostrar como aquela geração pensa, né, sente e tal. E aí tinha
Aí tinha um conflito de reconstrução, né? Que eu acho que é algo comum aos indivíduos de 20 anos, e especialmente aos indivíduos saindo de uma ditadura. Tem isso também, né? Quer dizer, o Brasil estava querendo se reconstruir, o Brasil estava em busca da sua identidade, né? Estamos falando de 82, quer dizer, mais de 83, diretas, 84, diretas, futebol arte sendo derrotado, 85, quer dizer, novos partidos, centrais sindicais, direitos trabalhistas, greve, o movimento estudantil se reconstruindo, porque não era mais um movimento estudantil politizado, era um movimento estudantil que visava a reforma de ensino, a qualidade de ensino. Talvez também significasse isso, uma pessoa que era sofre um acidente e passa a ser outro e ter que se reencontrar e se remontar, né? Então talvez tenha um pouco a ver com o Brasil se remontando e com a idade de 20 anos, que eu acho que é uma idade em que uma pessoa deixa de ser um filho, um adolescente e passa a ser, entre aspas, um adulto, né? Mas será que uma coisa do romance geracional é que ele fala ao mesmo tempo do individual e do coletivo? Pode ser. Eu acho que tem questões existenciais muito comuns nessa idade, né? Por exemplo, o meu livro de cabeceira era o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Mas também era Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado. Mas o Apanhador do Campo de Centeio era um livro lido, sabe, de mão em mão, como On the Road. Ainda não tinha sido traduzido o Pé na Estrada, né? O Eduardo Bueno, que foi o tradutor, ele andava ainda com os originais debaixo do braço e xerocou e todo mundo lia, né? Todo mundo que eu digo é do meu ciclo de amizade, né? Bukowski também circulava ali, teve um filme, né, com a Ornella Muti. Muito cinema, né? Mas eu acho que a minha geração lia literatura geracional. Além de algo paralelo, como Rubem Fonseca, Jorge Amado, literatura obrigatória de escola, que é muito boa. Mas ela sempre existiu, né? Acho que desde o começo da literatura ela sempre existiu, né? Rimbaud foi literatura geracional, Goethe foi literatura geracional, acho que ela sempre existiu, né? O romance geracional, ele é um livro sobre o presente ou é um livro sobre as dúvidas do futuro? Boa pergunta, hein? Eu acho que é um livro sobre o passado, sobre as dúvidas do futuro de pessoas no passado, né? Isso ficou mais complicado que a pergunta. Traduz, né? Você faz pergunta complicada, eu faço resposta complicada. O que a pessoa no passado está pensando do seu futuro, né? Então, tem um capítulo no Feliz no Velho, por exemplo, que eu conheço o Lula, e eu me pergunto, será que esse cara um dia será presidente do Brasil, esse trabalhador? Eu conheci o Lula em 1980, né? Ele era apenas um operário do ABC. Ele estava fundando o PT, né? E a fundação do PT foi feita ao lado do hospital em que eu estava internado. Foi feita no Colégio Sion, eu estava internado no Samaritano. E minha família é muito ligada a alguns políticos que fundaram o PT, entre eles o Suplicy, o Antônio Cândido. Eles iam lá visitar minha mãe, e aí acabavam me visitando. E o Lula sempre me visitou. E tem um capítulo que eu falo, será que esse homem um dia será, né, o presidente do Brasil, né? Então eu estou escrevendo isso já quando o PT existia, quando o Lula já era uma liderança, em 82, e falando daquela época, imaginando o que poderia acontecer no futuro, né? E imaginando também o que seria de mim, né? Eu estava falando de 2 anos atrás, será que minha mão vai voltar a mexer para eu poder voltar a tocar violão, né?
Eu não sabia ainda se minha mão ia mexer ou não. Ou talvez já soubesse, mas retratasse o que eu pensava 2, 3 anos atrás, né? Então acho que é uma forma de você se ver no passado pensando no futuro. Você leu outros romances geracionais brasileiros, assim? Reflexos do Baile? Não, eu li o Sirkis, Os Carbonários, que eu acho um romance espetacular, que sempre considerei um romance geracional. Encontro Marcado? Leu? Encontro Marcado... Fernando Sabino. Sim, Fernando Sabino era amigo do meu pai, inclusive. Eu fiquei completamente ligado nele, era uma figura espetacular. Ele fazia... ele frequentava a casa da minha família e ele fazia bonequinhos, ele cortava papel, bonequinhos, aqueles que você abre assim, são vários bonequinhos. Ele sempre fazia isso pra gente. Que mais? Quais outros? Os famosos são esses, né? Lígia Fagundes, Teles tem As Meninas. As meninas eu li. O curioso é que, assim, em geral, os livros são feitos... O Antônio Calado tinha 60, a Lígia tinha 50... O Fernando Sabino era mais novo, tinha 33. É difícil jovem escrever sobre juventude, né? Talvez hoje seja diferente com blogs e essas coisas, né? Eu acho que não é difícil, não. Eu acho que ele tem que escrever sobre ele mesmo, né? Eu acho que todo mundo quer escrever sobre a juventude, né? Até os autores mais velhos acabam recorrendo à sua infância, à sua adolescência, né? É um momento tão importante, é tão engraçado que dos 17 aos 20 você tem 3 anos apenas, né? Quando você tem 60 anos de idade, 3 anos não é nada, né? Mas aqueles 3 anos dos quais você se lembra foram anos incríveis, né? Foram anos dourados.